Olá, meu nome é João Victor da Silva Crem, faço curso de Agronomia na Universidade Estadual de Maringá, campus sede. O orientador desse trabalho é o professor Dr. Antônio Carlos Andrade Gonçalves, e o título do trabalho que eu vou apresentar é Avaliação do armazenamento de água no solo após irrigação de alta uniformidade. A distribuição uniforme de água em locais irrigados é um fator de extrema importância para o sucesso da cultura implantada. Usualmente aceita-se que o solo armazene água de maneira constante por toda a sua área. Porém, como a cultura extrai água através das raízes que estão em contato com o perfil do solo, os dimensionamentos da lâmina de água aplicada deveriam se basear em avaliações da água contida no perfil do solo. Diante disso, o objetivo desse trabalho foi avaliar a distribuição de água no perfil do solo a partir da lâmina de irrigação de alta uniformidade aplicada sobre a superfície do solo. Materiais e métodos. O local onde foi realizada a pesquisa foi o Centro Técnico de Irrigação, CTI. A área experimental tinha as dimensões de 6 metros por 24 metros. A lâmina de água foi aplicada através de uma aspersão convencional, composta por uma linha principal e duas linhas adjacentes. Para a mensuração da lâmina de água, utilizou-se uma malha de coletores. Para a avaliação do armazenamento de água no solo, utilizou-se sondas de TDR. Foi avaliado o armazenamento de água no solo nos seguintes momentos: antes da irrigação, após a irrigação, 2 dias após a irrigação e 6 dias após a irrigação. Resultados e discussão. Como a média da lâmina de água aplicada foi de 30,07 mm e ficou próxima da mediana, além de a assimetria e a curtose ficou próxima de zero, isso indica uma distribuição simétrica. Outro fato importante é que a baixa amplitude entre quartis e o baixo coeficiente de variação indicam uma irrigação de alta uniformidade, confirmado pelo coeficiente de uniformidade de Christian. Avaliação do armazenamento de água no solo. Se compararmos os valores antes da irrigação do coeficiente de variação com os valores do coeficiente de variação depois da irrigação, houve uma diminuição desse valor. Já para o coeficiente de uniformidade de Christian, se compararmos antes da irrigação com depois da irrigação, houve um aumento desse valor. Nota-se também que após a irrigação e com o solo voltando a ficar seco, os valores do coeficiente de variação voltaram a aumentar. Os valores do coeficiente de uniformidade de Christian após a irrigação aumentou, porém conforme o solo foi secando novamente, esses valores voltaram a diminuir, indicando assim uma uniformidade de armazenamento no perfil do solo. Se compararmos os valores do coeficiente de variação e o coeficiente de uniformidade de Christian antes da irrigação e 6 dias após a irrigação, nota-se que esses valores ficaram semelhantes. Neste gráfico, fica mais fácil ver que, quando comparamos antes da irrigação com depois da irrigação e antes da irrigação com 2 dias após a irrigação, há uma maior dispersão do que quando comparamos antes da irrigação com 6 dias após a irrigação. Essa maior dispersão, quando comparamos antes da irrigação, depois da irrigação e antes da irrigação com 2 dias após a irrigação, se deve à umidade que fica retida principalmente nos macroporos do solo. Conclusões. Então, para o solo em estudo, a aplicação de água com alta uniformidade promoveu a elevação dos valores médios de lâmina armazenada e uma menor correlação entre os valores antes e após a aplicação. E também, ao longo do processo de secagem, ficou evidente que o sistema é resiliente, voltando ao seu padrão de armazenamento intrínseco. Essas foram as referências utilizadas nos slides. Em nome da Daniela Dorazio e em meu nome, agradecemos então à Universidade Estadual de Maringá, à CAPES pela concessão da bolsa de estudo e ao professor Dr. Antônio Carlos Andrade Gonçalves. Muito obrigado pela atenção de todos.